Abertura. Avisos de possibilidades e proibições escritos em diversas línguas. No centro, escrito com letras O de um globo e de uma proibição. Como funciona aí? Olá! Ser mulher é enfrentar um desafio. Apresentadora Marina Campos. Apesar de sermos maioria no Brasil, é necessário driblar cenários desiguais e combater discriminação e conquistar direitos. Uma luta antiga que acontece aqui e em todo o mundo. Um estudo da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, analisou a qualidade de vida das mulheres em 170 países. O levantamento revelou os melhores e os piores locais para uma mulher viver. Critérios como inclusão, acesso à justiça e segurança foram analisados. O Brasil ocupa a posição de número 80 e é o último país da América Latina nesse ranking. No final desta lista estão países como a Arábia Saudita. A Isabela mora na capital Riad e mostra como vivem as mulheres e as restrições impostas pelas interpretações da Sharia, a lei islâmica. Isabela conta pra gente como funciona aí. Imagem se aproxima da Arábia Saudita no continente asiático. Indicação pontiaguda em Riad, Arábia Saudita. Prédio com um vão próximo ao topo. Com vidros verdes se destaca o centro de Riad. Prédio bancário em forma de arco. Carros passam em rua próxima dele. Oi, gente. Isabela Freire, personal trainer. 28 anos, sou brasileira. Tô morando na Arábia Saudita desde janeiro de 2020, mesmo com a pausa da pandemia, passando um tempo aqui, um tempo no Brasil. Vou trazer algumas informações sobre os direitos e restrições das mulheres na Arábia Saudita, tanto as próprias sauditas quanto para nós estrangeiros morando. Mulheres de burca preta em cafeteria. A mulher pode se casar por livre e espontânea vontade? Sim e não. Vai depender muito da família, de qual família essa mulher pertence, se a família aceita que ela case por amor, né, pelo próprio interesse dela e não pelos interesses, digamos que, econômicos da família. A mulher pode se divorciar como os homens? Ainda não. O homem, se ele fala 3 vezes para uma mulher que ele quer se divorciar, que ele não quer mais, ele não precisa nem dizer, né, quero me divorciar. Basta ele dizer 3 vezes que ele não quer mais, ele automaticamente está divorciado. Ele só dá uma entrada e está divorciado. A mulher não, ela tem que ter uma justificativa. Assim como essa justificativa plausível, ela tem que devolver o dinheiro do dote, que é aquele pago pelo homem, né, no ato de noivado ali, posterior ao casamento. O que acontece com a mulher que tem filhos fora do casamento? Ela não pode ter filhos fora do casamento. O aborto é legalizado aqui, tá? Mas, né, teoricamente, para casais, se a mulher declara que não quer prosseguir com a gestação, se o feto tem algum problema, ela pode interromper a gestação, mas não é permitido ter filhos fora do casamento. Então, ou esse casal se casa, ou a mulher tem as suas punições, que ainda existe chibatada, ainda existe multa, ainda existe 1000 coisas que a gente não acredita nos dias de hoje, mas acontece sim, fisicamente falando, assim. Não é obrigatório mais a baia, então a baia usa quem se sentir à vontade para usar a baia, mas é obrigatório roupas modestas. A gente não pode mostrar o ombro, não pode mostrar a canela, ou seja, não podemos usar short, não podemos usar saias. Essas regras de vestimenta se aplicam para todas, independente de ser saudita ou não. Mulheres de burca em piquenique. Vinheta, como funciona aí? E para falar sobre esse assunto, convidamos a professora de Direito Internacional, Tatiana Skeff. Doutora Tatiana, seja muito bem-vinda ao Como Funciona Aí. E a gente viu no vídeo a Isabela mostrando como é a situação na Arábia Saudita. Hoje, no Brasil, a gente tem leis suficientes para garantir liberdade para a mulher brasileira? Gostaria de... Tatiana Skeff, professora de Direito Internacional. Dizer que esse é um tema muito importante e respondendo já ao teu questionamento sobre termos ou não leis que fazem com que a gente tenha a proteção de direitos aqui no Brasil, por exemplo, para mulheres, podemos dizer que sim. Nossa Constituição Federal de 1988 ela é bastante importante na medida em que ela prevê, no artigo 5º, a igualdade entre homens e mulheres. Além disso, a gente não pode esquecer que o Brasil é signatário de tratados internacionais, os quais sedimentam essa igualdade, essa liberdade da mulher.
por exemplo, como a Convenção Internacional contra a Discriminação da Mulher, de 1979, assim como a própria Convenção de Belém do Pará, interamericana. Então, são documentos os quais prescrevem não só essa igualdade, senão também a própria liberdade da mulher em, por exemplo, escolher com quem ela quer se casar, ou, por exemplo, a liberdade de locomoção, liberdade de pensamento. Então, são critérios bastante importantes que temos aqui na nossa legislação. E a gente viu a Isabela falando, inclusive, sobre o divórcio, e o divórcio no Brasil já foi bem mais complexo. Hoje, a legislação permite aí um processo mais simplificado, né? Pode ser feito, inclusive, em cartório. Exatamente. É bastante importante salientar que o divórcio só foi instituído no Brasil em 1977, ou seja, não faz muito tempo. Se nós formos pensar na legislação atual, sim, nós podemos inclusive nos divorciar diretamente, não sendo necessário passar, por exemplo, por um período de separação judicial que antes existia, inclusive, na nossa legislação. Isso é bastante interessante porque nos remete à possibilidade de termos até o divórcio extrajudicial, que é aquele possível, por exemplo, em cartórios, até havendo essa possibilidade de não ter um processo judicial, né? Só que tem alguns regramentos específicos quando a gente fala em um divórcio extrajudicial, como, por exemplo, a impossibilidade de fazê-lo quando se tem filhos menores de 18 anos ou incapazes, e também a necessidade de termos ali um consenso entre as partes, e esse é bastante importante também, porque por vezes o casal não chega a um consenso em relação aos bens, em relação, por exemplo, à própria ideia de manutenção do sobrenome que foi adotado eventualmente pelo homem ou pela mulher, que na nossa legislação também permite o homem adotar até o sobrenome, né? Mas é preciso de um consenso para que isso aconteça, né? Essa regra também vale para as brasileiras que estão fora do Brasil, né? Perfeito. Essa é uma regra bastante importante introduzida no Brasil em 2013, que permite, por exemplo, que tendo um casal brasileiro, né, que esteja no exterior, é possível que eles se dirijam a um consulado e, na inexistência de um consulado, se dirijam a uma embaixada brasileira para fazer esse procedimento extrajudicial direto, né, nesse consulado ou nessa embaixada, ou seja, nessa repartição diplomática. Mas os mesmos requisitos aplicáveis ao divórcio extrajudicial são aplicáveis também a esse divórcio consular, como é assim chamado. Ou seja, a necessidade de termos ali um consenso, a necessidade de não se ter filhos menores ou incapazes, para que isso seja possível. E sempre na presença de um advogado devidamente registrado no Brasil. Então, também tem essa particularidade, mas sim é possível. Vamos voltar para a Arábia Saudita. A Isabela mostra agora que por lá o país decidiu flexibilizar algumas regras para alavancar a economia. Isabela, mostra pra gente o que mudou por aí. Centro comercial em Riad. Quarteirão com prédios de 3 andares. Carros passam em trânsito durante o dia. Canteiro com árvores divide as estradas. O atual príncipe, Tatiana Skeff, professora de Direito Internacional. Muitas reformas, começando pelo direito de dirigir, que as mulheres não tinham. Elas começaram a dirigir de 2017 para cá. O direito de viajar sem um tutor, o direito de morar sozinha, o direito de entrar em todas as áreas, né, de trabalho, universidade. Ele trouxe uma sauditization, que chama aqui, que é focar em colocar mais sauditas no mercado de trabalho. Porque antigamente, como as mulheres não estavam tão inseridas no mercado de trabalho, a grande mão de obra ainda é estrangeira. Só que aí tá ocorrendo essa reforma também de inserir a maioria dos sauditas no mercado de trabalho em outros setores. Mulher de burca se serve de café. Por que esse governo novo, né, do príncipe, ele tem uma visão, a Saudi Vision 2030, que é transformar a Arábia Saudita, se não igual a Dubai, parecido com Dubai. A visão dele de 2030 é abrir o país para o turismo, impulsionar, colocar as mulheres no mercado de trabalho, trazer todas essas conquistas, né, para as mulheres aí, de tudo que pra gente já era comum, para elas não eram. Elas já podem frequentar estádios de futebol. Eu mesma já frequentei aqui vários jogos e a gente já vê muito. Elas ainda vão cobertas, outras já vão mais, né, soltas. A mulher pode fazer faculdade, com certeza. Já vê a mulher em todas as áreas, né? Aqui advocacia, medicina, financeira,
tudo. Tem áreas que só podem, na verdade, as mulheres. Os setores ainda são separados. Por exemplo, um setor bancário ainda se tem seção feminina, seção masculina. Continua sendo separado, assim como nos estádios também se vê seção família, que seria a seção que as mulheres solteiras também podem frequentar. A gente ainda tem essa segregação social em alguns lugares, em alguns restaurantes, de ter a parte, né, family, a parte single, que chama, que só homem pode ir. E a mulher solteira, ela vai para que parte? Para a parte família, sempre. Os cargos mais altos de juiz ainda não se vê, não tanto quanto os homens ainda, mas elas estão começando, né, a se apresentar mais frequentemente nesses cargos mais altos, o que não se via nos anos anteriores. Mulher de burca dirige carro. Para hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijo. Tatiana sorri. Vinheta, como funciona aí? Doutora Tatiana, aqui no Brasil nós temos as garantias aí previstas pela Constituição, mas ainda é um desafio romper com o machismo estrutural, não é? Exatamente. No Brasil, nós temos... Tatiana Skeff, professora de Direito Internacional. É justamente uma sociedade muito arraigada na ideia de que o homem é o grande centro do núcleo familiar. Apesar de termos, inclusive, rompido com isso na própria legislação atual civil, como o Código Civil de 2002, mas ainda há essa ideia de que o homem é o grande centro da sociedade. E isso é bastante interessante porque quando se fala em Brasil, e por vezes parece que o Brasil não tem essa imagem, mas se formos notar, por exemplo, nas duas últimas sentenças prolatadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma de 2020 e outra de 2021, ambas tratavam dessa ideia de que no Brasil ainda existe um machismo estrutural, um patriarcado que necessita ser rompido na tentativa de garantir esses direitos na prática de igualdade entre homens e mulheres. Por exemplo, no caso Fábrica de Fogos Santo Antônio de Jesus, se referia justamente ao ambiente de trabalho, na necessidade, por exemplo, da mulher também ser considerada no ambiente de trabalho e ter garantias no ambiente de trabalho iguais aos homens. Ou no caso Barbosa de Souza, que foi a última sentença na qual tratava de um feminicídio, em que a Corte Interamericana também trouxe essa ideia de que precisamos romper com esse machismo estrutural que ainda temos no nosso estado. Vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já. Vinheta de transição. Estamos apresentando Como Funciona Aí. Vinheta de transição. No centro, Como Funciona Aí. Como Funciona Aí está de Apresentadora volta. Marina Você já Campos. viu quais são os direitos e restrições das mulheres na Arábia Saudita. Agora vamos para Luxemburgo. O país está entre os 10 melhores em relação à qualidade de vida para mulheres. A Dayana mora em Luxemburgo e mostra que por lá o governo criou inclusive o Ministério da Igualdade de Direitos entre homens e mulheres. Dayana conta pra gente como funciona aí. Globo terrestre. Imagem se aproxima de Luxemburgo, na Europa. Indicação pontiaguda em Diekirch, Luxemburgo. Castelo de Vianden em meio à floresta. Cidade pequena com casas e prédios de telhado triangular. Bairro residencial com prédios de 4 andares. Meu nome é Dayana da Silva. Dayana da Silva, sou professora. paulista e moro há 8 anos em Luxemburgo. Luxemburgo é um país muito calmo, muito tranquilo. Parece que você tá num conto de fadas, né? Você tá numa rua, na rua seguinte tem um castelo. Então é muito maravilhoso. Castelo de Torres Pontiagudas. Falando um pouquinho sobre segurança, né? Eu posso dizer hoje que eu não tenho medo de sair às ruas, que eu saio na rua tranquilamente, que eu não tenho medo de andar à noite sozinha. E tem policiamento na rua, tem policiamento nos parques, se você for no centro você vê a polícia andando, né? Então é um ponto bem positivo. E falando um pouquinho sobre, né, nossos direitos como mulher, a licença maternidade e parental, né? Porque o pai também tem alguns direitos.
a gente tem essa segurança de estar trabalhando e não ter o medo de ser mandado embora porque você ficou grávida, né? Porque você está grávida, porque você vai ter um filho. Eles têm vários tipos de licença maternidade, mas a mais usada geralmente é de 6 meses a 1 ano, onde a mãe pode ficar em casa ali com o seu bebê, cuidando dele, até que ele vá para uma creche, né? A mulher, ela pode já inscrever a criança quando ela ainda está grávida para conseguir a creche pública do estado. É um serviço excelente. E o pai, ele pode pegar a licença parental, né, junto com a mulher, ou ele pode pegar após os 6 meses da mulher. Vamos supor, a mulher fica 6 meses, 1 ano em casa, e quando ela vai retornar, o marido pode sair. Ele pode tirar, ou ela também, pode tirar até a criança completar os 6 anos. Então, se ela não quiser tirar agora, ela pode pegar só os primeiros meses, né, os 3 meses, e jogar o restante até a idade máxima de 6 anos. Então isso é incrível, né? É maravilhoso. E ela tem toda a segurança de retornar ao trabalho. Quando ela retorna, que ela amamenta, ela tem direito a 45 minutos 2 vezes ao dia para sair para dar mamar para a criança, ou escolher que ela quer trabalhar 4 dias da semana e folgar um para ficar com a criança em casa, né? Cidade em Neve, Vinheta. Como funciona aí? Voltamos a falar com a professora de Direito Internacional, Tatiana Skeff. Doutora Tatiana, a gente viu aí ela contando como é que funciona em Luxemburgo. Aqui no Brasil, a mulher tem direito a 4 meses de licença maternidade, em alguns casos pode chegar a 6 meses. Mas quais as garantias que a mulher tem aqui no Brasil quando ela retorna aí da licença maternidade? Exato. No Brasil, nós temos a possibilidade, sim, a partir Tatiana Skeff, professora de Direito Internacional. De termos essa licença maternidade por 120 dias, né, ou 4 meses. Se a empresa, inclusive, tiver no programa chamado Empresa Cidadã do governo, há a possibilidade, inclusive, do prazo passar para 180 meses de licença, né, ou seja, 6 meses. O mais interessante, porém, no Brasil é que a mulher ela tem uma estabilidade de 5 meses desde o nascimento da criança no seu emprego. Então, nós temos também um período de estabilidade da mulher, mas com certeza me parece que Luxemburgo acaba sendo um pouquinho mais benéfico, né, sobre essa possibilidade, inclusive, do pai conseguir a licença, né, pois no Brasil a licença paternidade ela fica limitada a 5 dias, ou seja, não é possível, inclusive, trazer esse próprio equilíbrio, né, no próprio, enfim, cuidado com a criança, né? Só existe a possibilidade, por exemplo, do pai conseguir 180 dias de licença se ele for pai solo, né? Ou seja, digamos, tem acontecido alguma coisa com a mãe durante o nascimento da criança, ou inclusive se ele estiver adotando, né? Daí ele vai ter aquela possibilidade dos 180 dias. Fora isso, ele não terá 5 dias apenas, veja. E em Luxemburgo, inclusive, existe o Ministério de Igualdade entre mulheres e homens. Aqui no Brasil, a gente tem, por exemplo, a lei de cotas para as disputas eleitorais. Como conseguir conquistar esse espaço e colocar a mulher em espaços de poder, em altos cargos aqui no Brasil? Existem leis e um aparato jurídico que pode ajudar nesse processo? Nós estamos atualmente num processo de melhoria nesse quesito de inclusão da mulher na política. Haja vista essa necessidade, claro, de termos essa revolução para quebrar esse machismo estrutural, esse patriarcado que nós temos no Brasil, inclusive para a distribuição mais igualitária desses direitos entre homens e mulheres, inclusive no âmbito familiar. Posso salientar, por exemplo, a emenda constitucional 117, agora de 2022, que instituiu, por exemplo, a necessidade de termos 30% de candidatas femininas, para que, inclusive, os partidos possam usufruir mais do fundo eleitoral, né? Mas, claro, essa já é uma garantia agora constitucional, introduzida em 2022, que já vem sendo debatida desde 1995. Mas daí nós entramos já num outro aspecto, né? Por vezes nós, inclusive, temos uma lei avançada, mas, por outro lado, por vezes, ela não é tão efetiva, tão prática, digamos, né? Materialmente aplicável.
porque a gente ainda vai notar, por exemplo, no nosso parlamento, que temos ali apenas 15% de mulheres sendo representadas, sendo que temos 52% do eleitorado, né? Então, isso acaba sendo bastante significativo, a necessidade de incluir mais a mulher. E essas leis, claro, como a própria emenda constitucional, essa 117, acaba sendo relevante. Voltamos a Luxemburgo. A Dayana mostra agora que, apesar da qualidade de vida, a violência doméstica por lá também é realidade. E a situação ainda é pior quando a mulher está ilegal no país. É com você, Dayana. Cidade com casas, prédios e castelos durante o dia. Chafariz em jardim esguicha jatos de água. Carro anda pela estrada, pessoas na calçada. Eu sou voluntária de 2 organizações voltadas às mulheres contra a violência doméstica, de gênero e racismo. O Luxemburgo é um país muito bom para viver, para morar, qualidade de vida, segurança, etc. Dayana da Silva, professora. Mas eu percebo a diferença, né, quando a mulher ela tem papéis, né, tem a documentação, e quando não tem documentação, o que é muito difícil quando a mulher não tem documentação, esses direitos, por exemplo, que eu acabo de mencionar, já não vale, né, para essas mulheres. Essas mulheres acabam vindo para Luxemburgo através, né, das redes sociais, porque conheceu o companheiro através das redes sociais, e chegam aqui e acabam tendo a vida assim virada de cabeça para baixo, onde elas sofrem a violência doméstica, psicológica, financeira. É horrível. E aí vem a questão da segurança, que essas mulheres passam a ter medo de pedir ajuda, de ter medo de denunciar. Acredito que teria que ter uma lei mais dura, uma lei mais firme contra as agressões, né? E precisa ser urgente. Tem também alguns serviços sociais, algumas organizações que acolhem essas mulheres, que ajudam essas mulheres, tanto com documento quanto sem documentos, mas não é sempre que a gente consegue ajuda, não é sempre que essa mulher tem o direito de permanecer num abrigo. Acaba que muitas vezes ela tem que retornar ao Brasil, e isso tem sido cada vez mais comum, né? A gente conseguir que elas retornem ao Brasil. Foto de Dayana em manifestação. E é isso. Muito obrigada. Um abraço para todos vocês. Vinheta. Como funciona aí? Doutora Tatiana, a Lei Maria da Penha, que a gente tem aqui no Brasil, é considerada uma das leis mais avançadas em relação à proteção da mulher, né? Exatamente. A Lei Maria da Penha, de 2006... Tatiana Skeff, professora de Direito Internacional. Inclusive um marco na própria legislação, digamos, interamericana, na medida em que ela vem a ser construída justamente em resposta a uma violência sofrida no ambiente doméstico pela senhora Maria da Penha Fernandes, que foi um caso que chega ao Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos e que é resolvido no âmbito da Comissão Interamericana. A Lei Maria da Penha, ela acaba instituindo modificações importantíssimas, como a possibilidade de afastamento do lar, do agressor, e não apenas isso, a criação, por exemplo, de delegacias especializadas, com inclusive delegadas mulheres e outros funcionários que sejam mulheres para lidar com esse aspecto da violência doméstica, na tentativa de fazer com que esse ambiente seja inclusive mais acolhedor, tal como, por exemplo, a própria Corte Interamericana ressaltou em um outro caso envolvendo o Brasil, que foi o caso Favela Nova Brasília, em que falava-se da necessidade de termos ali um auxílio especializado. Inclusive, por isso que tecemos modificações na própria Lei Maria da Penha para fazer com que ela seja adequada aos parâmetros interamericanos, o que é muito relevante e muito importante. Um espelho, inclusive, para outros países. Apesar da Lei Maria da Penha, a gente ainda registra um alto número, um índice bem elevado de feminicídios no Brasil. Só a lei, uma lei mais dura, ela assegura essa proteção? É o suficiente? Com certeza não. Veja que, por mais que nós tenhamos uma lei, a lei ela pode não ser efetiva. E, por certo que, claro, a Lei Maria da Penha, na medida em que ela foi institucionalizada, foi implementada, ela cria, né, inclusive uma hotline para que mulheres possam fazer denúncias quando sofrem agressão e tudo mais, ela ainda depende muito de uma aplicação mais efetiva no Brasil.
E essa aplicação mais efetiva não só da Lei Maria da Penha, como da própria legislação que garante, por exemplo, igualdade dos direitos da mulher, ou inclusive que faz com que a gente tenha esse rompimento com aquele passado em que a mulher era relativamente incapaz quando casada lá no Código Civil de 16. Agora, claro, né, falando do Código Civil de 2002, já trazendo essa ideia de independência da mulher, uma mulher como sujeito pleno de direitos, mas efetivamente, por vezes, deixamos a desejar em função dessa não aplicação. Mas isso decorre justamente daquela ideia de machismo estrutural, um patriarcado que ainda precisa ser rompido na sociedade brasileira, né? Então, isso depende muito da aplicação também social, prática dessas legislações para que se compreenda a necessidade de inclusão, de que, de fato, todos somos iguais. Doutora Tatiana, muito obrigada pela entrevista. E a gente fica por aqui, preparando a nossa próxima viagem. Você confere o Como Funciona Aí no site da TV Justiça, no nosso canal no YouTube e também no Instagram. Até a próxima! Créditos finais. Direção Diego Ramos. Produção Lívia Faria. Apresentação Marina Campos. Edição de texto Marina Campos. Cabelo e maquiagem Kelly Raridade. Assistência de estúdio Emerson Oliveira, Joel Ribeiro e Sávio William. Operação de TP Ricardo da Costa. Iluminação Ítalo Cândido. Operação de áudio Anderson Oliveira. Operação de sistemas Orlando Filho. Edição de pós-produção Paulo Mendonça. Videografismo Leonardo Veloso. Núcleo de programação Rosa Wazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão. Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização TV Justiça, 20 anos.